A saga dos comunicadores Juliana Batista e Jonas Lucas Vieira. Lá em 1976, o cantor de Sobral, no interior do Ceará, Belchior, ele dizia assim: "Eu sou apenas um rapaz latino-americano, sem dinheiro no banco, sem parentes importantes e vindo do interior." E foi essa canção que marcou gerações, desde a época do rádio, né, Jonas? Pois é, Juliana, fica na memória, né? Lembra muito a relação da minha família vindo dos Mendes, lá no Limoeiro, para o Recife. Inclusive, a música diz que tudo muda e com toda razão. Tu também se mudou, não foi, Juliana? Também, Jonas, a gente saiu para o que chamam de cidade grande. Eita, Belchior também cantou isso, disse Juliana. Ele cantou: "Eu me lembro muito bem do dia em que eu cheguei, jovem que desce do norte para a cidade grande." Esse retrato mesmo, Ju. Tu vem de onde? Vem de Paudalho, lá da Zona da Mata, no interior de Pernambuco. Fica perto do Museu da Cachaça, em Lagoa do Carro, sabe, Jonas? Sei sim, pô, tem até sorvete de cachaça lá, muito massa, né? Isso mesmo, Jonas. E hoje eu tô aqui na Universidade Federal de Pernambuco, na UFPE, Sempre trazendo a raiz, né? Igual o Belchior. e vindo do interior, né? Então, como vocês sabem, o interior é parte do que vem da gente, e isso é natural, importante para o nosso desenvolvimento. Tanto que a interiorização do ensino universitário tem sido estimulada no país, né? Pode crer, Ju. É uma realidade que a Federal aqui de Pernambuco debutou neste ano de 2021. 15 anos de existência. E para debater pensamentos sobre as vivências de educação universitária no e do interior, é que o Desteoriza começa agora. Desteoriza, um podcast sobre ciência em um monte de assunto que quase ninguém entende direito. Eu sou Juliana Batista, estudante de Cinema e Audiovisual, bolsista na Diretoria de Comunicação da UFPE, e vou apresentar o episódio de hoje junto com meu colega Jonas Lucas Vieira. É isso aí, Ju. Como diz o nome de uma banda da invasão sueca no Recife, sou um garoto suburbano com esse nome bíblico aí. Sou jornalista, estudante e servidor da UFPE. Estamos juntos aqui para esse papo. E lembrando que vocês podem nos seguir nas redes sociais, procura lá, @Desteoriza, no Instagram, no Facebook e no Twitter. E para desteorizar com a gente hoje, teremos a presença de Jacinto dos Santos e Mites Queiroz. Sejam bem-vindos. Obrigado, será um prazer conversar com todos e todas que estão aqui presentes. Olá, eu sou Mitzi e fiquei muito contente com o convite de estar aqui. Prazer é da gente. Eu queria que vocês se apresentassem um pouquinho, falar um pouquinho de vocês, assim, da atuação, da vivência dentro da UFPE, fora da UFPE, mas enfim, falar um pouquinho de vocês. Eu sou graduado em pedagogia, fiz pedagogia em Caruaru e aí voltava todos os dias, numa época que sequer tinha campus, né? Assim, a universidade sequer tinha campus, a gente tinha aulas no polo comercial. Foi lá entre 2007 até 2013. Depois eu segui os estudos, né, com mestrado em artes visuais. Hoje em dia sou artista visual, arte educador, né? Tenho projetos de arte educação independente e sigo fazendo minhas exposições e minhas pesquisas no campo da arte. Eu sou, então, professor Jacinto dos Santos, da Universidade de Pernambuco, né, UPE, da campus Mata Norte. Eu fiz a minha graduação no interior de Pernambuco, na zona da Mata Sul, justamente em Palmares, né, na época. Eu morava em Ribeirão e aí fiz minha graduação lá na FamaSul. Vindo para Recife, eu fiz meu mestrado e meu doutorado. É uma longa trajetória que depois eu conto um pouquinho mais dessa experiência para você, de como é que foi todo esse momento. E tu estudou na UFPE, não foi assim? Estudei na UFPE, na verdade eu fiz o mestrado, né? E o meu doutorado na UFPE. E aí de 88 para cá eu me residi, né? Criei raízes em Recife, né? Vim para cá criar raízes e desenvolver, né, toda a minha experiência, né? E continuando enquanto profissional, porque na verdade, enquanto professor, já estou neste ofício desde 85. Então tem um bom tempo aí, né, de jornada. Comecei lá no interior, comecei lá atuando enquanto professor lá, né, em Ribeirão. Tá? E de lá eu solicitei transferência para Recife como professor da rede estadual de Pernambuco. Aí cheguei aqui em Recife em 88 e de lá para cá eu fui, então, buscando meus caminhos dentro da minha profissão. Trabalhei em várias escolas aqui de Recife até me adaptar, na verdade,
verdade, a realidade da capital, que é interessante isso, porque você vem do interior, e a gente vai exatamente aproveitando, né, um pouco daquela experiência que a gente tinha lá no interior, e na capital, porque a realidade é bem diferente. Eu ia perguntar bem sobre isso, assim, como para vocês dois, assim, como que foi o processo de interiorização, de como isso afeta mesmo no trabalho, como isso afeta nos estudos. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Era uma rotina bem intensa, assim, né? Porque eu estudava à noite, e assim, morei uma época no Pina, e morei depois desse período total, eu morei também uma época em Piedade. E por estudar à noite, a gente pegava uma van de 4 horas da tarde no Derby, para poder estar na aula, né, de 7 horas, e a volta eu chegava, acho que era mais ou menos meia-noite, para pegar o último ônibus, o Bacurau, para poder ainda ir para Piedade. Então, assim, eu estava na cama mesmo, assim, em casa quase 2 da manhã, e assim, teve uma época que eu ainda fiz estágio no TJ, então eu pegava de 10 horas da manhã no outro dia. Então, assim, era uma rotina muito desgastante, porque por mais que Caruaru, né, seja assim relativamente perto, a BR, né, seja, enfim, sofreu mudanças e facilitou um pouco a locomoção, mas ainda assim tinha o trânsito dentro da própria cidade, né? Então, assim, eu sempre penso nessa experiência de estudar em Caruaru, antes de qualquer coisa, o deslocamento, né? Porque foram muitas horas de silêncio, muitas horas de angústia também, muitas situações inesperadas, como acidentes, tiroteios na pista. Então, assim, era uma vivência muito de trânsito, né? Assim, de um trânsito recorrente. Além, lógico, né, dos bons encontros que a universidade me proporcionou, porque com o Centro Acadêmico do Agreste, muitas pessoas vieram de outros interiores, né, menores. Então, assim, você estava numa sala de aula que tinham pessoas de todos os lugares, assim, falando, né, assim, com vários sotaques, de experiências completamente diferentes de vida, e isso com certeza agregava muito, assim, nas aulas, na própria experiência mesmo, na construção de vida, que acho que a universidade ela também tem esse papel, né, assim, não só de cumprir com o currículo, mas também, enfim, dar bases de experiência de vida, né, preparar a gente para a vida, assim, é uma fase de amadurecimento, sobretudo. Então, assim, não poderia ter sido melhor, assim, se eu tivesse que fazer de novo, eu passaria esses 6 anos indo e voltando todos os dias. Eu já tive uma experiência um pouquinho diferente, assim, porque como eu estudei minha graduação no interior também, né, de uma cidade para outra, então, eu ia, na época, quando eu comecei a estudar lá, tinha um transporte público da prefeitura que levava-nos, então, para a cidade de Palmares. E eu estudava à noite, então eu ia, né, todos os dias, né, saía de Ribeirão para Palmares e voltava, e também tinha os acontecimentos, né, os fatos inusitados, como o pneu de um ônibus estourar e ficar na estrada, e você ter que vir, né, voltar em cima na boleia de um caminhão de cana-de-açúcar, entende? E essa foi a experiência que eu vivenciei, né, fora os sustos na estrada, né, de carro, de ônibus quase que colidindo com outro, enfim, são situações marcantes, né, que eu tive nesse momento lá atrás, que foram interessantes. Mas, assim, confesso que me ajudou bastante para hoje eu ser exatamente quem eu sou e como eu estou dentro da minha vida profissional. Até porque eu, na UPE, hoje, trabalho também no interior. Aliás, a vida do interior nunca saiu realmente do meu caminho. Eu nunca saí do interior. Eu estou na capital há muitos anos, mas estou sempre no interior. Justamente que meu campus é também no interior, Nazaré, na zona da mata, na norte, né? Eu saio da sul e vou para norte. E aí as experiências são completamente interessantes nesse sentido de eu, enquanto estudante, tendo uma experiência lá atrás, né? Vivendo toda a garra do estudante que quer galgar alguma coisa,
coisa, alcançar uma profissão, de sonhar, então, se profissionalizar, que era esse um desejo. De repente, eu, profissional, já agora, também entender os meus alunos, que vêm do interior, que muitos, a maioria é do interior, que pegam aqueles mesmos transportes que um dia eu peguei, tendo as mesmas dificuldades, os mesmos enfrentamentos. Para mim, isso é muito importante, porque eu consegui entender, ter uma experiência boa para entender o movimento deles lá. Mas antes de eu chegar ao PE, eu tive esse momento de preparação, né, que foi na minha vida de estudante, né, na Universidade Federal. Ou seja, eu, enquanto também estudante da Universidade Federal de Pernambuco, no curso, né, de letras, fazendo exatamente o mestrado em teoria da literatura, curso de letras. Né? Então, foi uma experiência marcante, porque eu também dependia de transporte público, né, porque eu morava em bairros distantes, né, da Universidade Federal, e aí eu morei, por exemplo, em Campo Grande, aí tinha que pegar aquele CDU, o famoso CDU, Rio Doce, CDU, e aí, enfim, era uma experiência, e tanto naquele momento, com os ônibus super lotados. Então, é interessante isso, porque você vai aprendendo a ser e a projetar aquilo que é você hoje. Agora, lógico que no momento em que tudo acontece, a gente não compreende muita coisa. A gente só vai compreender depois de dar da experiência, que aí a gente vai entendendo isso tudo e como que isso repercute na vida profissional. Porque eu sei o quanto essa minha vida do interior, ela é marcante ainda em minha vida. Ela nunca se distanciou, de fato. Eu agora falando com vocês, quando eu falo para vocês, o interior nunca esteve longe de mim, de fato, nunca esteve. Agora, mais do que nunca, eu testemunho isso, né? Então, é uma experiência muito interessante. Então, depois que eu fiz o mestrado, aí com muito sacrifício, de fato, né? Porque eu tive que renunciar a muitas coisas para chegar lá. E aí eu consegui, terminei, né? Mas não foi fácil. Uma coisa que a gente observa na formação no interior, especialmente que eu estudei numa autarquia, né? E na autarquia nós tínhamos certas dificuldades, né? Lá no interior, lembrando que isso na década de 80, né? Isso na década de 80 tinha lá suas dificuldades, né? Hoje talvez não tenha mais as mesmas dificuldades que eu tive naquele momento, porque as coisas ainda estavam, né, muito... eu estava ainda num processo que boa parte dos meus professores ainda não eram doutores, entendendo isso, porque a época ainda não tinha um número de doutores suficiente, né, para isso. Alguns a maioria eram mestres e tinham especialistas também na época, entende? Quer dizer, o que permitia-se naquele momento, né? E é diferente de hoje. Então, Jacinto, uma das questões que a gente estava dialogando, eu e Ju, era sobre como a interiorização afeta a vivência no interior e como as pessoas são afetadas com isso. As pessoas que vivem no interior e as que vão para lá para estudar. Como é que vocês percebem isso? Pegando ela, assim, com o que Jonas falou, também queria que vocês falassem um pouco, assim, juntando tudo. Como que se deram as trocas, assim, durante essa vivência, durante esse translado, os contatos que vocês fizeram? Porque eu nem imagino pegar ônibus de noite, assim, eu morava em Paudalho, então para mim já era, tipo, eu perdia o dia inteiro para pegar ônibus e voltar de ônibus. Mas, assim, eu senti que eu fiz muitos contatos, muitas amizades, assim, que ficaram muito próximo de mim nesse tempo, porque era muito tempo fora de casa, né? Então, muitos dos meus trabalhos, dos meus projetos se deram por causa disso. Eu também queria que vocês comentassem um pouco sobre isso, juntando com o que o Jonas falou sobre a interiorização também. Enquanto estudante, fiz muitos amigos, né, naquele momento. E boa parte eu já conhecia, porque era tudo na mesma região, né, na mesma cidade, do interior, cidade pequena. Então eu conheci outros, e conheci outros lá, né? Aí passei a conhecer outros colegas, outros alunos da FamaSul, na época, de outras cidades, como de São José, da Coroa Grande, de Catende, daquelas regiões que circulam, não é, ali a região da Mata Sul, que circulam Palmares, né? Então, aí eu fiz muitas amizades por lá. Agora, como eu me afastei, né, muitos anos já isso, hoje eu não tenho vínculo mais nenhum com nenhum desses colegas, né, Juliana? Que hoje você disse que marca projeto com alguns, né, tem até trabalhos articulados. E eu não tenho isso, porque com o tempo, né, me distanciou disso. Ou seja, hoje eu tenho uma outra narrativa, é uma outra construção, é uma outra relação, que se firma agora com a minha experiência na universidade, enquanto professor.
professor, que aí eu volto a ter contato com alunos que são do interior, tanto na graduação como no mestrado, porque eu também hoje sou professor do mestrado, né, do Prof. Letras, tá? E aí eu trabalho muito com professores que são do interior também, entende? Então é uma experiência muito interessante, ou seja, o olhar do professor, o olhar daquela pessoa do interior lá atrás, continua ainda desbravando muita coisa hoje, tá? Esse meu olhar e descobrindo outras experiências, sabe? Percebendo outros comportamentos, bem diferente de lá atrás. Então, a cada dia, né, a cada aula, a cada encontro, é uma novidade. Nada é a mesma coisa. Nada é a mesma coisa. Então, eu acho isso maravilhoso. Não é a mesma coisa. Porque olhar, né, a fala, a escuta, sabe? É bem diferente hoje. Por que eu digo que seja diferente hoje? Porque nós vivemos num momento em que a comunicação ela é muito intensa, né? Ela é instantânea praticamente por conta, né, da tecnologia, da internet, e encurtou tudo isso. Aí por isso que eu digo que hoje o olhar da pessoa do interior ela está muito mais afetado, né, do que o olhar daquela época que não havia esse recurso. Então por isso que eu digo que é uma experiência bem diferente, tá? Então as dificuldades, eu enquanto estudante lá do interior, aqueles que são estudantes do interior não tem mais, quase não tem mais, assim, tem, eu digo assim, porque ele tem mais facilidade, entre aspas, né, de acessar certos conhecimentos que eu não tive naquela época, fazendo esse paralelo, né, entre o momento em que da minha formação e para a formação desses que estão agora. É bem diferente, porque os recursos são bem maiores. Por exemplo, ter acesso a bibliotecas, a leitura de artigos, por exemplo. Então, há uma certa facilidade usando, né, a internet do que antes que eu não tinha. Então, para mim, por exemplo, fazer um trabalho na faculdade, eu tinha que ir mais cedo para consultar a biblioteca para poder fazer alguma coisa. E, assim, pegaria um livro emprestado, né? E os prazos eram muito curtos, porque o acervo era pequeno, para poder fazer alguma coisa. Então, ou me virar com o que eu tinha na própria cidade onde eu morava, né? Então, era difícil, sabe? Eu penso assim, que as universidades, né, no interior, esse movimento de interiorização proporciona que toda uma comunidade permaneça no interior, né? Acho que essa é a grande chave de levar as universidades para o interior, né? Assim, porque a gente pensar que esses profissionais, eles vão voltar para as suas cidades, eles não vão precisar, né, necessariamente de se deslocar, migrar para os centros, para as capitais, mas podem voltar para os seus locais de pertencimento e ali continuar produzindo, enfim, tanto conhecimento, partilhando esse conhecimento, quanto sendo agentes atuantes, assim, né, dentro do seu próprio local, porque eu vejo o interior como sendo um grande centro de resistência ancestral também, né? As pessoas que estão no interior são pessoas que estão ali resistindo há muito tempo, né, com avanços, né, esse avanço, enfim, do capital mesmo, se a gente pensar na questão do agronegócio e tudo mais. Então, assim, as pessoas que ainda permanecem no interior, elas têm essa bandeira, assim, né, grande de resistência, de manter suas raízes, suas tradições e lutar pela terra, né, também. Criei amigos nesse processo que estão até hoje, assim, são portos, assim, eu sempre penso que são sempre casas que eu tenho em várias cidades ao longo. Se você for daqui para o sertão, tem um lugar para ficar em várias cidades, porque tinha gente de Cupira, Belo Jardim, Gravatá, Bezerros, sabe? Gente de Arco Verde. Então, assim, acontecia muito também, por exemplo, sei lá, a gente vai fazer um simples trabalho de grupo, né? Que, assim, como o Jacinto falou, essa questão da internet, hoje em dia é muito mais facilitado. Trabalho em grupo, eu ia para casa das minhas amigas, né? Então, assim, eu acabava também conhecendo um pouco da realidade de outras cidades e da realidade que elas, enfim, viviam. Então, sempre estava indo em Belo Jardim, dormia lá, então tinha uma relação com a família também, né?
de uma amiga que eu tinha lá, e quando ia para Cupira era outra relação. Então, assim, é uma rede mesmo, assim, de amparo nessas ocasiões, porque, por exemplo, teve uma vez que eu demorei um pouquinho para sair da aula e esqueceram de mim, a van foi embora. A van foi embora e, tipo, já tava lá na BR-232, já tinha saído de Caruaru. E aí eu mandei uma mensagem para o motorista, que também foi uma outra pessoa que eu criei, assim, um afeto, um elo de afeto muito grande, né? Porque, assim, é uma pessoa que tá ali, né? Todo no seu dia a dia. Então, assim, de contar, de chorar, sabe? De, por exemplo, ficar doente e ele buscar remédio, sabe? Não, deita aí, na van, te recupera. Então, assim, coisas que assim, quando a gente tá longe de casa, a gente não tem a possibilidade, né, de pegar um ônibus e voltar. Ou, sei lá, o professor faltou. E aí você vai ter que ficar lá e cumprir com a mesma hora, enfim, do mesmo jeito. Então, tem essas situações, né? E ainda assim, tanto com as pessoas, né, desse núcleo, quanto também, por exemplo, as pessoas do dia a dia, que não necessariamente eu conheci ou criei relações de afeto, mas que eram importantes. Tipo, na parada que eu descia para poder pegar o ônibus, que era no antigo laçador, ali, perto da Praça de Boa Viagem, tinha um rapaz que ele trabalhava. Geralmente as pessoas que trabalhavam nos restaurantes ali ou nos hotéis saíam naquela hora e pegavam o mesmo ônibus que eu pegava, né? O último, Bacurau de Piedade. Então, quando eu ia para a parada do ônibus, que eu via aquelas figuras, eu sabia que o ônibus não tinha passado e eu me sentia um pouco mais seguro também de estar na parada, né? E saber que não estou sozinha, né? Então, assim, esse jogo também, assim, né? De relações que você acaba travando em vários níveis, mas que fortalecem, que ainda, que, assim, não tanto fortalecem quanto te mantém ainda firme, né? Porque você passar tantos anos perseverando numa rotina desgastante, né? E custosa também, né? Porque é um alto custo também, mas essas redes de amparo acabam te mantendo firme nos objetivos de concluir os estudos. Né? Que massa, gente, com certeza. É muito massa ouvir vocês, assim, e, enfim, encontrar histórias parecidas, assim, com a minha também. Eu vou dar uma pequena pausa agora pra gente chamar o nosso quadro chamando Conta Tua História. Conta a tua história. Oi, meu nome é Marcela Porfírio, eu cresci na cidade de São Bento do Una, no interior de Pernambuco. Na cidade, por ser interior, não tinha estrutura de ensino médio, então aos 15 anos me mudei para a cidade de Olinda e lá eu cursei o ensino médio. Passei na UFPE para fazer o curso de biblioteconomia no campus Recife. Após concluir, eu passei apenas 2 anos morando em Recife e me mudei após ser chamada num concurso para a Universidade Estadual da Paraíba. Trabalhei na Biblioteca Central durante 4 anos. Depois desse período, eu fui nomeada para um concurso da Universidade Federal de Campina Grande, a UFCG, e fui trabalhar no Campus Patos. E fui nomeada para um concurso que eu havia feito com o objetivo de voltar para Pernambuco. Eu fiz o concurso da UFPE para trabalhar na Biblioteca Central de Caruaru. Nessa biblioteca, eu trabalhei durante aproximadamente 4 anos e meio. E depois desse período eu consegui uma transferência do campus Caruaru para o campus Recife. A sensação de atuar no interior foi especial. Por eu também ser do interior, eu sentia uma maior conexão com as pessoas que circulavam na universidade. Eu vi muitas pessoas tendo a oportunidade de estudar mais próximo de suas cidades. Uma realidade que eu sentia que ajudava aos alunos. Eu acredito que a Universidade do Interior também proporciona um retorno para as cidades da região, porque tem a formação e a qualificação de bons profissionais. Marcela contou um pouco aí da história e a gente vai continuar a nossa conversa. Vocês são das artes e das letras, né? A gente queria saber como é que vocês veem essa atuação dos cursos de artes e de letras dentro do interior. O nosso trabalho lá, de fato, é de atender realmente todo aquele pessoal da região, mas sabendo que nós temos uma grande quantidade de alunos, né, que saem daqui de Recife, né, e vão estudar lá em Nazaré da Mata. É exatamente um processo similar, né, ao que nos aponta aqui, né, o MIT.
sai da cidade e vai para o interior, né, estudar. Então, eu tenho essa experiência com os meus alunos, né? E uma coisa que a pessoa, a Marcela, né, que falou há pouco, né, ela que é do interior compreende muito bem aquele que é também do interior. Eu consigo escutar muito bem as necessidades, a realidade e as dificuldades dos meus alunos a partir da minha própria experiência. Isso é muito interessante, esse é um ponto, eu acho que é um ponto-chave para compreender bem o outro, quando você tem a experiência vivida. Trazendo aqui a fala que você pergunta sobre a questão do curso de letras, o curso de letras realmente tem contribuído muito para a formação do professor de toda a região, dali da região da Mata Norte, certo? Aquelas cidades estão em torno de Nazaré da Mata, e do Agreste também, viu? Porque nós temos cidades do Agreste que também migram para lá para estudar, como aqui de Recife, né? Que vão estudar lá em Nazaré da Mata. Então, o curso de formação de professor realmente tem uma grande preocupação em preparar, de fato, esse professor para a sala de aula do ensino básico. É isso que nós mais nos batemos, né, no curso. Que o nosso propósito é formar professor, para atuar, né, na sala de aula com professores. Vou dizer assim, uma boa parte, né, dos professores de língua portuguesa e suas literaturas naquela região vieram, então, do curso de letras da UPE. O curso de letras lá tem uma relevância muito grande. E agora, como mestrado, né, profissional em letras, que nós estamos preparando também professores, não só daquela região, né, de Nazaré da Mata, mas também professores que são aqui de Recife. E, por exemplo, agora nessa turma atual do mestrado, nós temos uma aluna que é lá de Santa Cruz de Capibaribe, né? Então, a gente observa que a importância de uma graduação e de um mestrado no interior, gente, é muito importante, porque está colaborando, ou seja, motivando para que o profissional cada vez mais se aperfeiçoe. Observem que o trabalho é muito intenso, né? Nessa grande campanha realmente, né, de formar o professor para atender a essa demanda, né, daqueles que também estão no interior. Como pedagogo e também artista visual, né, do campo das artes, eu penso nesses processos de ensino-aprendizagem e, assim, quando eu penso em ensino, eu gosto de pensar que, antes de tudo, é muito mais aprendizagem, né? Se a gente for pensar no ensino de forma horizontal, né, que não é apenas uma transmissão de conhecimento para cumprir currículo. Então, ao passo que a gente ensina, a gente também, na verdade, aprende junto, né? E nessa partilha de saberes, eu acho que o interior ele tem muito essa generosidade, assim, de compartilhar essa aprendizagem e dessa aprendizagem ser uma outra troca, assim, de experiências, né? Se a gente for pensar nesses processos educativos, assim, que foi uma das maiores coisas que o curso, na verdade, me trouxe, assim, me fez um apaixonado, assim, pela educação. E, assim, somente essas referências é como quando a gente chega perto das pessoas, quando a gente chega perto do interior, a gente entende bem essas outras referências, esses outros processos cognitivos, né? As outras formas de se aprender e que fazem parte dessa existência, né? Como uma simples referência de perto ou longe, né? Como uma pessoa que diz, é logo ali, sabe? Que não é bem assim. Ou, enfim, a possibilidade de entender que um dia de chuva muda e renova a vida em um tempo super rápido, né? Muda a paisagem muito rápido. Então, assim, são essas aprendizagens, assim, que somente uma pessoa que viu um pôr do sol, né? As altas temperaturas de um pôr do sol no Agreste, ela pode tomar nota disso. E a partir desses processos de vida, é quando eu posso pensar o que seria, na verdade, processos de criação, que para mim eles são muito maiores do que aquilo que a gente dita ou tem entendimento como arte ou como expressão artística, né? Porque a arte, ela é uma instituição também. Mas se a gente pensar processos de criação, o ato de criar algo que faz parte, né, assim, de estar vivo, a gente vai entender que esse ato de criar, ele tá no cotidiano, né? Tá no cotidiano dessas pessoas. Então, é muito rico essas possibilidades, né, de perceber
perceber o quanto que dos conflitos diários, de toda a história que essas pessoas carregam, de todas essas lutas para sobreviver, para resistir, você percebe esse ato criativo num aboio de um vaqueiro, né? Num banho de ervas para curar algo, ou no preparo de um bode cozido que você enterra debaixo da terra e deixa o tempo necessário para cozinhar aquele bode, né? Então, tudo isso, todos esses modos de criação, eles celebram a identidade dessas pessoas do interior, né? E eu vejo que os cursos, eles estão, sim, muito atentos a isso, né? Tanto que, na época que eu estava fazendo pedagogia, foi uma época também que o processo e eu acho importante frisar isso aqui, a licenciatura indígena, ela estava em trâmites, assim, né? Ela estava começando a se reerguer a graduação. E você perceber o cuidado de ter um outro currículo, além também de que o calendário ser completamente diferente, né? Então, assim, ter essas dinâmicas que a gente sabe que são dinâmicas que às vezes são muito duras, né? Quando a gente pensa na instituição, a universidade, você vê elas tomarem um outro sentido e serem um pouco mais maleáveis, assim, né? Dentro da universidade. E você perceber isso tanto numa estrutura de currículo, quanto também de professores de sala de aula trazerem também e conseguirem dialogar isso de uma forma muito massa, assim. Então, acredito que o interior, ele traz consigo uma força muito grande e é impossível ficar... É impossível não dar atenção, sabe? Ser negligente, assim, quanto a isso, assim, não... E você sendo professor em sala de aula ou estando à frente de um curso desse, é impossível ser negligente a isso. Eu só queria aproveitar um momentinho da fala do Mirtz, quando ele lembrou muito bem, né, essa questão de quem é esse que está no interior. No caso, quando foi estudante no Agreste, no meu caso, estudante e profissional formado na zona da mata, né, na zona canavieira, né, em que o monopólio, né, da cana-de-açúcar sempre foi uma grande marca e determinava vidas. E a formação profissional, né, é muito interessante nesse sentido. Na zona da mata, na zona canavieira, hoje nós temos assim pessoas que estão na universidade ou nas faculdades, né, do interior, buscando outras alternativas que não são aquela do canavial. E isso é muito importante para a gente, que eu, no caso, que trabalho, né, na zona da Mata Norte, que também ainda é canavieira, né, e eu que vim lá, que migrei, né, da zona da Mata Sul, que, na verdade, o monopólio da cana-de-açúcar é muito forte, né, determinou muitas vidas, né, traçou muitas vidas para aquilo. E aí você consegue dar esse salto quando você se forma, sabe, ter outra perspectiva, porque a formação, né, no caso eu de um curso de letra, a formação de um professor dá outra perspectiva para que o estudante ou a estudante direcione o seu caminho de forma diferente. Então, Jacinto, o que tu falou aí é basicamente aquela coisa, né? Você viveu em determinado lugar, está predestinado a só ter aquele tipo de vida, né? Exatamente, por isso que a gente acho que a experiência hoje das universidades, né, nas cidades do interior, faz com que o sujeito, né, passe a ter uma outra perspectiva, ter um outro ponto de partida. Para ter sua autonomia, né? Para sua autonomia, exatamente. Então, eu acho que esse olhar realmente das universidades no interior, como é o que faz a Universidade Federal de Pernambuco, o que faz a UPE, é extremamente importante, né? É trazer outros rumos, um outro olhar para o mundo. É muito interessante assim notar esses processos assim, né, os processos históricos e como eles têm as consequências nas nossas atuações hoje, né, e nas atuações das pessoas que passaram por tudo isso também. Agora eu vou chamar o nosso próximo quadro, Pegando Bigu. A carona de hoje apresentou uma atuação do nosso Agreste. Pegando Bigu, meu irmão.
Oi, eu sou a Fabiana Moraes, sou professora do curso de Comunicação Social da Universidade Federal de Pernambuco, do campus Agreste, e também sou coordenadora do Observatório da Vida Agreste, o OVA. O OVA é um laboratório baseado na UFPE, no campus de Caruaru, que desenvolve atividades pensando o Agreste de uma maneira contemporânea, pensando o que é esse Agreste atravessado por várias questões pertinentes à modernidade. Fazem parte desse Observatório da Vida Agreste as professoras Giovana Mesquita, Sheila Borges e eu, além do professor Diego Gouveia. Lá dentro a gente desenvolve projetos de extensão e de pesquisa. Os de extensão, vou falar aqui só alguns, o Moderno Popular, reportagens especiais, a radionovela, Rádio Cordel. A gente tem página no Facebook, também temos um perfil no Instagram para vocês conferirem e verem nossos projetos, e também um site baseado na plataforma Medium. Basta colocar OVA UFPE no Google que vocês encontram o nosso site e vão ver lá as atividades que a gente desenvolve. Convido vocês a conhecer o OVA, um observatório que está chegando aliás, não está chegando, ele está continuando, mesmo na pandemia, com uma série de atividades. A gente tem tido muito trabalho dentro dele, mas esses trabalhos vêm sendo bastante recompensados, né? A gente acaba de levar alguns prêmios dentro do Intercom regional. Confere lá, um abraço. Então, gente, aí a gente ouviu a professora Fabiana Moraes falando um pouco sobre o OVA, projeto lá do Campus Agreste, sobre a questão da autonomia do corpo. A gente falou muito da autonomia, do pessoal e tal, da vivência profissional, da educação. E aí, como é que vocês veem a gente, enquanto LGBT, como é que vocês veem essa luta dentro do interior? Foi uma época de muita, eu acho que não descoberta, mas consolidação, assim, tipo, dizer isso mesmo, sabe? Na época eu ainda me reconhecia como uma mulher lésbica. Eu sentia, assim, que no momento que eu estava, acho que também pelo fato de estar longe de casa, né? De repente isso me trazia uma certa liberdade para ser quem eu era, né? E ter espaço para acontecer ali. Mas a universidade, esse período da universidade foi um período de afirmação dessa identidade e de entender que não tinha que eu não tinha que ter medo disso, sabe? Que eu não precisava ter medo e que não precisava me esconder. Eu acho que eu tive professores, né, de algumas disciplinas, eu lembro bem disso, que foram fundamentais, assim, para esse momento decisivo, porque antes de entrar na universidade, eu tive um período que passei dentro da igreja, então foi toda uma educação, né, muito castradora, assim, de muita repressão, e eu acho que isso ainda fui carregado, assim, por muito tempo, com esse sentimento de que tinha algo de muito errado naquilo que eu sentia, ou que todos os meus desejos e a minha forma de expressar com o meu corpo e com os meus afetos. E a universidade, ela veio trazer, e essa é uma das coisas que, inclusive, até hoje, né, depois de tanto tempo, mas agora eu tenho 3 anos sou uma criança de 3 anos, né, depois da minha transição, e as teorias, né, assim, se a gente for pensar a teoria me ajudou a entender aquilo que eu sentia, tanto quanto criar teoria a partir daquilo que eu sentia. Então, assim, um movimento que não é só de encontrar, digamos, e que é muito importante, que foi importante nesse momento, de encontrar pares, né? É quando você passa a encontrar mais pessoas que sentem do mesmo jeito e vibram essa mesma energia com você, né? Seja nos amigos que você faz dentro da universidade, seja com os professores, né? Seja com as teorias que esses professores trazem, e que essas teorias te abrem uma janela de mundo, né? Para você conseguir olhar além daquilo que foi dado. Então, a teoria me ajudou a olhar para esse novo horizonte e entender que, na verdade, o meu corpo e todos os meus processos de vida, na verdade, eles eram muito desafiadores e que era muito corajoso, na verdade, que eu estava indo contra todo esse fluxo de uma certa, do que é normal, do que é aceitável, e a universidade, eu acho que eu
que dentro da universidade eu consegui criar o meu próprio currículo, né? Se eu vou pensar assim, consegui criar um outro tipo de currículo dentro daquele tempo que eu passei ali, e foi um currículo que me ajudou a entender quem eu era e a encarar a vida, sabe? E ter coragem também para receber, sei lá, que o que a gente fala, comumente chama de curra, que é ser destratado na rua, né? Receber uma curra e devolver, sabe? Então, assim, é esse tipo de dinâmicas e de saberes que estão além da universidade, mas que a universidade também ajuda nesse processo de você entender a sua identidade, assim, sabe? Na minha época não havia nenhuma discussão a respeito sobre a questão LGBTQIA+, né? Não havia, porque era outra década, né? Era um outro momento histórico. E aí o silenciamento havia, né? Então não havia nenhuma discussão, nada assim que viesse a refletir exatamente sobre o LGBTQIA+. Hoje, na universidade, enquanto professor, há as discussões, existem os grupos dos alunos que se organizam, alguns professores até também se organizam para participar, por exemplo, de rodas, de seminários, existem encontros dentro da universidade para discutir, para refletir. Nós temos oportunidade de receber convidados para falar exatamente sobre os direitos, a questão sobre o preconceito. Então, as discussões hoje são levantadas na universidade que não se levantava antes. Então, eu acho muito oportuno esse momento de se discutir, de se falar exatamente aquilo que foi durante muito tempo negado, né? O direito, exatamente, de todo LGBTQIA+, falar, de dizer o que sente, o que pensa, porque pensa e sente da mesma forma que qualquer uma pessoa, né? A coisa humana existe, o sentimento humano existe, né? Agora, os enquadramentos, né, que se faz, né, o silenciamento provocado por visões preconceituosas, por conta de uma visão patriarcal, é muito grande. Infelizmente, eles tentam impor isso tudo, né? E hoje não. Hoje é fácil conversar com um aluno e ouvi-lo, é fácil o professor também falar com o seu aluno e ouvir o seu aluno, entende? Então, é um outro momento. Eu acho realmente esse momento assim, importante, porque houve espaço que não havia antes. Então, hoje, para mim, eu me encontro de forma muito mais, por exemplo, eu enquanto profissional, nunca me senti desrespeitado pela pessoa que eu sou. Então, essa questão é importante. E eu acho importante também destacar que agora os cursos as pós-graduações, né, estão com bolsas não, assim, não só bolsas, mas com cotas para pessoas trans, e eu penso que isso é mais do que necessário, assim, sabe? Porque se a gente for pensar, por exemplo, o acesso de pessoas trans a ensino básico, né, é baixíssimo. Então, assim, muitas dessas pessoas acabam indo para as ruas, enfim, as condições de vida e de acesso a estudo são muito difíceis e muito dificultadas. Então, assim, quando se entra na universidade e permanecer na universidade já é muito mais difícil ainda, né? Se a gente for pensar, enfim, todas as dinâmicas que operam dentro da universidade. Então, acho muito importante também destacar isso, assim, das políticas voltadas para essa população dentro das universidades, assim, para garantir a permanência dessas pessoas dentro da universidade, sabe? Ter condições financeiras, não só financeiras, mas de respeito também, que a gente sabe que é muito importante, né, Jacinto? De quando a gente está em sala de aula e quando a gente se sente respeitado por nossa, né, por quem a gente é, e ter condições de simplesmente comprar uma Xerox ou fazer um lanche ou pagar um transporte, e a gente sabe o quanto que isso muda completamente o processo de formação. Né? Então é importante também lembrar disso, assim, dessas políticas para a população, sobretudo a população trans. Você falou realmente uma coisa muito importante, essa questão, né, das políticas públicas voltadas exatamente para atender toda a demanda, toda e qualquer demanda, especialmente no caso, né, LGBTQIA+, que necessita muito de tudo isso, desse apoio. É sobre isso, a gente está aqui, né, a gente está vivo, é isso, ocupa. Gente, no Desteoriza, a gente pede indicações sobre o tema do episódio para as pessoas entrevistadas. E aí queremos dar dicas, né, para quem quiser saber mais, tirar dúvidas, né, Jonas? Sim, Ju. Essas indicações são ótimas para a gente aprender as coisas, né? Mitzi, dá uma dica aí. Olha, trago 3 indicações rápidas
sobre, na verdade, de música. Eu gosto bastante de música e eu acho uma forma muito interessante de aprender através da música, tanto das visualidades também que essas músicas trazem. Mas, enfim, eu vou trazer essas 3 indicações, né, de música que são de pessoas que fogem a essa norma, né, dentro do interior e que criam essas estratégias de resistência. A primeira é o clipe Lamento de Força Travesti, de Costa Rena, com Gabi Benedita, que são artistas de múltiplas linguagens e que têm firmado essa luta de pessoas trans, né, sempre à sombra desses índices, né, enfim, alarmantes de homicídios brutais de pessoas trans, mas que tem através da música e da performatividade, tem batalhado pelo reconhecimento, né, dessa potência dos seus corpos, dos afetos e da intelectualidade que surge a partir dessas vivências, né? A segunda sugestão é a transmissão online de Jéssica Caetano com a Radiola Serra Alta, que vem lá do Sertão do Pajeú, combinando embolada com música eletrônica e as visualidades dos Caretas de Triunfo. E a terceira é o EP visual de Pierre Tenório, chamado Infinita Tristeza, que foi lançado para regar o coração dos apaixonados por aí, com a potência de voz do poeta e cantor Pierre, que vem lá do Belo Jardim. E aí é um visual que tá impecável, tem uma co-direção de Clóvis Teodorico, que é um artista visual, curador e também articulador cultural de Garanhuns, que tem um extenso trabalho, sobretudo em performance. Então, assim, essas são as 3 dicas que eu trago hoje para entrar nesse sertão aí. Arrasou, só coisa boa, hein? E tu, Jacinto, fala aí. Pois é. Não, eu até tinha informado, se você tinha colocado para mim uma indicação, eu até apareci em Saramago, quando eu pensei sobre o Sai de uma Cegueira. O trabalho do Saramago, porque eu pensei nele, justamente porque ele fala de interioridades. Ele é uma narrativa que fala da interioridade humana. É o momento de você se deparar e ver e cruzar com você mesmo. Fechar, ou seja, você está cego diante do mundo e compreender quem é você sobre a situação em que você se encontra. O fato daquela cegueira simbólica, né, para mim, representa exatamente esse mergulho em você e você ver a si. Então, eu percebi exatamente isso. Ou seja, é a necessidade de você se ver na sua interioridade, na sua intimidade. É isso. Tem um filme, né, já que, para lembrar e contemplar a temática LGBTQIA+, por exemplo, um filme que eu estudei, na verdade, que foi O Beijo da Mulher-Aranha, que é uma obra, né, que tem um romance, né, trabalhei o romance, trabalhei o filme, O Beijo da Mulher-Aranha. E eu acho que, portanto, lógico que não tematiza a questão do interior, né, mas tematiza exatamente a história de 2 grandes ativistas. Então, tanto o filme como vale a pena, tanto o filme como vale assistir, no caso, ler o romance. Chique. Só coisa fina esse povo, né, Julie? É isso. Acabando o programa aqui, partiu atrás dessas dicas aí, foram muito massa. Estamos encerrando esse episódio e eu gostaria de agradecer a quem desteorizou com a gente hoje. Muito obrigada pela participação de vocês, Mits e Jacinto, foi muito massa. E é isso, muito obrigada mesmo. Pois é, meus queridos, foi ótimo assim conversar com vocês e eu agradeço também. E se você curtiu o programa de hoje, segue a gente lá nas redes sociais, @Desteoriza e nos tocadores de podcast. O Desteoriza é um projeto da Diretoria de Comunicação da UFPE. O episódio de hoje foi apresentado por mim, Juliana Batista, e Jonas Lucas Vieira. Contamos com a produção e trabalhos técnicos de Laís Ferreira, Laura Marinho, Lucas Bravado e Rayane Rodrigues. Muito obrigada, gente.